Já começou? Não, começou. E a gente então hoje vai continuar no processo de planejamento do Data Warehouse, definindo o nosso escopo. Okay? Só relembrando algumas coisas, né? O nosso Data Warehouse a gente usa o modelo de componentes do Kimball, né? Que tem os sistemas fontes, que a gente não tem controle sobre eles. A empresa pode ter algum controle sobre eles, mas como nós somos responsáveis pelo projeto de Data Warehouse, né, nós não temos controle sobre ele, né, nós dependemos de negociar com os responsáveis dos sistemas fontes. Nós temos o Data Warehouse composto de vários data marts, né, e nós temos aqui no meio do caminho, né, esse Data Warehouse vai alimentar as nossas necessidades de negócio, e no meio do caminho a gente tem uma área de manipulação e transformação de dados. Então, a origem disso, apesar de ser um desenho meu, né, isso aqui é baseado no Kimball. E o Kimball também propõe um ciclo de vida que tem 3 fluxos principais de desenvolvimento: a infraestrutura, ou a tecnologia, os dados e as aplicações, e depende do início, né, de uma iteração ao redor da ideia do planejamento do projeto e do levantamento de requisitos. Então, a gente está agora discutindo o levantamento, o planejamento do projeto. E esse planejamento do projeto é um processo que pode ser descrito dessa forma, né, que isso é um ARIS EPC. Né? A gente iniciou lá, né, o nosso projeto, fez detectou a necessidade. A gente, então, avaliou a preparação na última aula, né, fez perguntas do tipo, a gente tem um stakeholder forte, o stakeholder é único, os nossos dados estão disponíveis. Né? Então, fizemos várias perguntas, nós temos basicamente um checklist, né, e algumas ações que podem ser tomadas caso essa preparação não esteja adequada. E agora nós vamos definir o escopo do projeto, ok? E a seguir nós vamos justificá-lo, né, montar a equipe e depois nós vamos falar rapidamente desses 2 pontos aqui. Né? Depois disso nós vamos olhar, né, para um método ágil de fazer isso. E aí nós voltaremos aos nossos exercícios. Certo? Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos agora ver como é definido o escopo pelo Kimball. Isso vai definir também parâmetros para nós avaliarmos o método ágil proposto. Então, como que eu defino o projeto? Bom, eu tenho que partir, né, do início, né? Eu tenho que garantir que a organização está pronta. Então, eu posso falar que isso aqui é o nosso evento inicial, a organização está pronta. E agora eu vou seguir, né, com a definição do escopo. Né? O que é escopo? Ora, escopo é o que o projeto faz. Né? E o importante do escopo é definir o que é dentro do escopo, né, e o que está fora do escopo. É engraçado que a gente, até essa palavra, isso aí está fora do escopo. A gente fala muito isso, mas poucas vezes a gente fala isso é o escopo. E é uma palavra bastante usada nos projetos de software, o que é o escopo. Né? Qual o escopo desse projeto? E a gente vai, tendo um escopo, ter que justificá-lo. Né? Aqui a gente está preocupado com o que fazemos e aqui está preocupado com o porquê fazemos. What e why. Certo?
A pergunta é essa: o que a gente está projetando, o que a gente vai fazer? E isso tem uma relação com os requisitos de negócio, né? Ou seja, o que a gente vai ter que fazer para atender o negócio. A gente muitas vezes faz para definir o escopo, para ajudar a definição do escopo, ou ver se o escopo é possível, um tipo de projeto que a gente chama de prova de conceito, Proof of Concept. Geralmente, até as pessoas falam só POC. Ah, vamos fazer um POC, vamos fazer um POC. Então, se você estiver numa reunião, você é estagiário lá na empresa, eles falam, vamos fazer um POC, um POC, um POC, um POC, né? É um Proof of Concept. Né? E esse Proof of Concept, ele é como um protótipo, muitas vezes um protótipo até funcional, ele faz algumas coisas, né, que deve ser focado no negócio. A questão, a questão é que muitas vezes ele gera expectativas de velocidade, porque o Proof of Concept é normalmente um bacalhau. Você faz um bacalhau para provar que aquilo funciona. Né? Por exemplo, você pode usar ferramentas mais simples, você pode fazer só o que é fácil, e aí cria uma expectativa nas partes interessadas que a sua velocidade de desenvolvimento vai ser aquela mesma. Por quê? Porque você pegou lá os dados do mês passado, que já estão na base bem limpinhos, mas quando você pegar os dados de 5 meses, um ano, você vai ter dados sujos, né? E coisas do gênero. Então vai ser muito mais difícil fazer o projeto. Quando você pegou dados de uma base só, quando tiver que agregar a base, você vai ter um trabalho grande de ETL, né? Então essas coisas podem gerar o Proof of Concept, né? Ele prova, olha, eu consigo, né, fazer isso aqui, mostrar esses dados dessa forma, mas não necessariamente é fácil porque você faz opções no Proof of Concept, né, para ficar mais fácil mostrar alguma coisa. Né? É um protótipo. Né? Há um conceito, há um conceito similar, mais na moda. Não, tão na moda quando? Não, mais na moda. Que é o produto viável mínimo. O M, Minimal Viable Product. Né? O produto viável mínimo, ele é um pouquinho melhor que o Proof of Concept. Ele é melhor. Porque a suposição é que o produto viável mínimo ele é feito com a qualidade esperada. Tá? Então ele tem pouca funcionalidade, porque ele é o produto viável mínimo, é o mínimo que você pode ter para o funcionamento do projeto, né? Mas ele tem a qualidade esperada do projeto. Mas qual a diferença do POC para o MVP? Né? A diferença do POC para o MVP é que o POC não precisa ser um sistema funcionando, né? Ele pode realmente só servir para aprovar as ideias. Né? Então ele pode ser esse Proof of Concept, a diferença é exatamente o concept. Né? Que conceito você está provando que é possível? Né? Então você pode ter vários conceitos. Você pode ter um conceito 1, um conceito 2, e o seu e fazer vários Proof of Concept para projetos, para o mesmo projeto ou para projetos similares. E aqui não. Aqui você tem já um sistema funcionando, mesmo que esteja simples, né? Mínimo. Então, todo projeto ele tem algumas possibilidades, uma decisão importante de como ele vai ser feita, né? E tem muito relação com termos que a gente usa para identificar pensamentos opostos, que é o cascata versus ágil. Tá? Então, muita coisa que a gente vai ver fala cascata versus ágil, né? E tem algumas características desse modelo cascata, né? Que não precisa ser nem o que a gente chamaria de modelo cascata mesmo, né? E dos modelos ágeis, certo? Primeiro, as fases, né? E o ciclo que são entregues e o grande plano. Né? Então, basicamente, a ideia é que num extremo você tem um passo a passo, certo? E no outro extremo, um passo a passo de grandes etapas, e no outro extremo você tem
Vê só, ainda existe esse passo a passo, mas de uma forma bem pequenininha, né? E você tem ciclos. Esse desenho é difícil, hein? De execução, né? Aí você tem outro ciclo, outro ciclo, né? E a grande diferença é que você tem a entrega grande aqui e aqui você tem entregas pequenininhas. Entrega 2, entrega 3, entrega 4. Então, no nosso projeto, a gente tem, né, já no modelo do Kimball, né, que a gente provavelmente, acho que é aqui, né, a gente vê aqui, ó, a gente tem uma fase de planejamento que normalmente é maior para o programa, né, o programa é uma sequência, é um catálogo, é um conjunto de projetos. Né? E aí a gente vai fazer uma gestão, provavelmente, do tamanho, né? Aqui tem um tempo, a gente vai fazer uma gestão desse tempo, né? E a gente, como a gente quer ser ágil, a gente vai reduzir esse tempo para poder se adaptar melhor às mudanças solicitadas no projeto. A nossa grande preocupação é que quanto maior o plano, maior o risco, certo? E eu tenho essa relação, ela é exponencial, ok? Então significa que o nosso gráfico de tamanho e fracasso, ele faz assim. Tem até esse diagrama em algumas outras transparências, alguns outros slides. Nosso primeiro passo, então, para controlar o tamanho desse nosso projeto, né, é escolher um processo de negócio para o nosso primeiro data mart, vamos dizer assim. Né? A gente está no Kimball, então a gente quer fazer um primeiro data mart para crescer o nosso data warehouse. Então, a cada passo, a cada criação, a cada ciclo, a cada interação, a cada projeto, a gente vai escolher um processo de negócio, certo? Uma empresa possui vários processos de negócio, né? E escolher um já garante, né, um controle do tamanho do projeto, né? Diminui a quantidade de sistemas fontes. E num projeto inicial, a gente vai buscar, dentro desse processo, algo que tenha provavelmente apenas um sistema fonte e facilita entender as interações, certo? A cada iteração, ou seja, a cada ciclo, então a gente vai trabalhar com o processo e dentro desse processo a gente vai limitar os dados que vão ser tratados. Né? Lembrando sempre, né, que o esforço de ETL, né, de transferência dos dados, né, daqui para cá cresce bastante. Eu não tenho um gráfico, uma informação quantitativa sobre isso, mas a gente sabe que ele cresce bastante com o aumento dos sistemas fontes, né? Principalmente se você tem que cruzar dados de fontes diferentes. Né? Lembrando que nisso impacta, né, o próprio dado, né, mas também o alinhamento desses sistemas fontes, das versões desses sistemas fontes que vão andando, né, enquanto o Data Warehouse existe. Né? Então tem uma coisa que é inerente à dificuldade do sistema fonte, e outra conta é inerente às relações existentes entre os sistemas fontes. Dá para entender, né? Eu coloquei mais um, né? Ele vai ter mais relações possíveis. Né? Se a gente pensar, um sistema fonte, né, tem um tamanho, dois sistemas fontes tem duas relações, três sistemas fontes, né, tem três relações, quatro sistemas fontes. Começou a complicar. Né? Quatro sistemas fontes, né? Eu já tenho, né, seis relações. Né? Um,
2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é a combinação, né, de n 2 a 2, que é n vezes n menos 1 sobre 2. Acho que é isso. É isso. É n vezes. Que é n fatorial sobre n menos 2 fatorial, 2 fatorial. Então é n menos 1, n vezes n menos 1 sobre 2. Né? Então é um número que vai crescer, né, rapidamente. Isso sem falar nas relações 3 a 3 ou 4 a 4 que possam existir e são mais complexas ainda. Então a nossa primeira escolha é de um processo, e a gente vai, numa aula, falar sobre modelagem de processos, né? Até eu tenho aqui, por exemplo, né, nós temos um estudo de quantos de vocês falaram ou entendem alguma coisa de modelagem de processos. Isso vai ser útil para a gente. Né? Então aqui, ó, gente, se vocês não viram isso aqui ainda em grupo, provavelmente, né? Nós temos as respostas aí que vocês deram, né? Vamos ver aqui, ó, linguagem de programação, atividades que já realizou, ferramentas de modelagem de processo. Ó, 28, um quarto da turma só, né, trabalhou com ferramentas de modelagem BPMN, e que é bastante importante para a gente, né? 11 alunos. Né? Não sei entre vocês que assistem mais a aula, né? Quantos são. Então a gente vai ter que falar do modelagem de processo. E dentro de um processo existem vários tópicos. Né? Então, nosso segundo limite é tópico. Então, o que a gente quer, na verdade, é pegar a nossa organização dentro dessa organização, escolher um processo. Dentro desse processo, escolher um tópico. E dentro desse tópico, escolher os dados, né? De preferência, tentar, né, ir indo devagar com essa escolha. Né? Apesar do que a gente vai discutir mais tarde outras formas, regras para escolher esse tópico, esse processo. Né? Além disso, né, bom, esse desenho aqui, né, então eu vou fazer rapidamente o desenho aqui, organização, processo, tópico, dados. Né? Quando eu faço essa escolha, eu tenho que agregar valor ao meu. Né? Meu resultado tem que ter um valor de negócio percebido. Né? Já na primeira interação, né? E deve garantir investimento. Então, o meu projeto da House, a cada interação, ele tem que ser significativo. Certo? Tem que entender. Eu estou fazendo isso porque eu tenho essa necessidade e vou agregar esse valor ao funcionamento da empresa. Uma característica que eu vejo no Kimball, né, é que o discurso dele, né, é objetivo no sentido de trazer um resultado para a gente. Tá? Então a gente sabe, então meus filtros são esses aqui. E ele chega a dar algumas receitas de como fazer as coisas. Apesar de algumas vezes, principalmente quando é gestão, né, você tem que atuar com ferramentas mais específicas. Segundo, tem que ser viável. Né? Veja, se lembra que o nosso. Aliás, acho que eu não falei disso para vocês ainda, né? Mas um objetivo ele tem que ser smart. Né? Então, o que significa um objetivo smart? Aqui, vamos então criar uma
um slide novo para a gente, porque a gente quer falar desse objetivo SMART. Opa. O que é S? S vem de specific, né? Então ele é específico. Por exemplo, se eu tenho um problema que são pessoas invadindo o meu jardim, né, eu tenho que escolher uma solução para esse problema, um objetivo. Um objetivo específico é construir um muro. Outro objetivo específico é construir uma cerca. Outro objetivo específico é comprar é ter um cachorro, né, ali no jardim, né? E agora proteger a cerca, proteger o jardim não é um objetivo específico, ele é genérico demais, certo? Então eu vou escolher, né, um objetivo específico, né? No nosso exemplo aqui vai ser construir uma cerca de arame farpado. Ele tem que ser mensurável, ou seja, eu tenho que ser capaz de dizer o M é de mensurável, eu tenho que ser capaz de dizer, né, que ele foi alcançado. Então, por exemplo, eu vou dizer cerca ao longo de todo o terreno com 2 metros de altura. Então eu posso dizer, você atingiu, só bota uma cerca, pode botar qualquer cerca. Então agora sim, agora eu posso dizer que eu consegui, né, medir a cerca. Então se eu posso dar, eu tenho esse objetivo é mensurável, né? O próximo, né, é o é o A, que eu sempre esqueço, né? Vamos aqui botar o nosso exemplo, né? Então, por exemplo, eu posso dizer, né, alcançável, exatamente, alcançável, né? Então eu vou ver se esse objetivo é alcançável, né? Eu vou justificar aqui. É alcançável, sábio, porque eu posso, esses objetos, os insumos, né? Uma cerca dessa altura. O próximo R, né? Ele tem várias versões, ele pode ser de realizável, realista, e muitas vezes ele é alcançável, mas será que ele é realista? Então, muita gente trata do dinheiro, né? Eu posso pagar, né? Eu sei fazer a cerca. Então, você vai tratar dessa possibilidade de fazer, se é realista que você pode fazer esse alcançável. Tenho tempo livre, coisas assim, né? E, finalmente, o T é limitado no tempo, em 2 semanas. Então, nossos objetivos SMART, né, voltando aqui, né, vão garantir a viabilidade do projeto, né? Principalmente, né, se eu tenho como medir que ele foi alcançado, se ele é alcançável e se ele é realizável, né? Porque pode ser alcançável em geral, mas não por mim, não é realista para mim. Depois eu vou garantir aqui, né, o engajamento do pessoal de negócios.
lembrando de um dado importante, né, que é o peso do engajamento do... Desculpe, gente, perdi a palavra aqui. O peso do engajamento do patrocinador e da equipe no sucesso de um projeto de software, né, que é na ordem de um peso de 15% do total, né? E aí eu vou estabelecer critérios de sucesso para o projeto, né? Veja só, todo projeto, né, possui critérios. Eu acabei de escrever sobre isso em outro texto, né? Todo projeto possui critérios gerais do projeto, né? Então eu vou botar uma transparência aqui também nova para a gente, né? Já que eu estou entrando nesse discurso, né? Então eu tenho critérios gerais que servem para qualquer projeto, como, né, cumprir o prazo, né? Eu tenho entregar todo o escopo, né? Modificar esse escopo entregue, né? Ele pode ter, né, é, é, pequenas modificações aceitas pelas partes interessadas, né, dentro do orçamento. E a gente tem alguns outros gerais aqui que eu, no momento, posso passar, né? Mas são gerais dos projetos, né? E aqui a gente tem esses critérios específicos de sucesso, que a gente define objetivo, o que é entregue, né? E metas, é resultado da aplicação do que é entregue no negócio. Então, por exemplo, eu posso combinar com vocês que vou listar, né? Vou analisar, vou ter lá algumas funções que analisam, né, é, analisam o desempenho dos vendedores, mas a minha meta é aumentar esse desempenho por meio dessas análises, tá? Então, algumas informações aqui, isso aqui é importante também, né? Vou trazer para a gente. O que eu queria falar aqui, que é o peso relativo. Ah, sim, agora eu consegui isso aqui, ó. O peso relativo, né? Ó, patrocínio executivo. Patrocínio executivo, né? Peso relativo como fator de sucesso de projeto é 15, né? Envolvimento do usuário, 15 também, né? A partir daqui sai do 15, né? Então, né, nas nossas dicas adicionais de escopo, né, a gente tem que tomar cuidado, né, e aqui eu tinha colocado aqui, né, em algum lugar eu falei da importância do patrocinador, né? Então, nossos fatores de sucesso, a gente tem que se preocupar com essa participação, envolvimento do usuário, né, envolvimento da área de negócio, a gente pode botar aqui, da área de negócio. Certo? Então, entre os nossos objetivos, né, a gente tem sempre essa relação em que há dois tipos de prioridade, né? Uma prioridade original do negócio e uma prioridade ligada, né? Uma priorização ligada ao projeto. Então, mesmo que você queira, né, A e depois B,
pode ser que eu só consiga fazer B, né? Por quê? Ah, porque meu prazo, meu dinheiro, né? Minha ordem de dependência, todas essas coisas me fazem escolher fazer B. Né? E aí a importância dos ciclos rápidos, que eles permitem. Não, eu atrasei um pouquinho o A porque fiz B, mas logo depois eu vou poder fazer lá o requisito A. Né? Também no nosso projeto, né, a gente tem que considerar quantos usuários vai ter, né, e a gente tem que controlar esse número. Se for um número muito pequeno no início, né, você não vai ter feedback suficiente. Se for um número muito grande, você vai ter demandas muito grandes. Então, o nosso projeto tem que ter um plano de iniciar e um plano de deployment, né? Que é bastante importante. Deixa eu mostrar outra tabela aqui que a gente falou, né? Do nosso. Eu vou voltar até aqui atrás, porque a gente falou de tamanho de projeto, né? E agora eu vou pegar aqui, ó, um dado para vocês. Né? Ahn, de custo. Né? Então, por que nossos projetos têm que ser pequenos? Bom, por vários motivos. Tá? Então, um motivo, vou botar aqui, um motivo é o tamanho do projeto e o risco. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, projetos pequenos, 62% são sucesso. Né? Projetos grandes, né? Apenas 11% são sucessos. Né? Projetos grandes. Projetos enormes, né? A taxa de desculpa, projetos grandes, 2% são sucessos. Desculpa, de novo. Projeto grande, 6%, processos enormes, 2% são sucesso. Né? No nível de projetos, acho que aqui tá errado, né? Aqui está errado. Essa visão é o contrário, né? Quantos projetos falhados você encontrou, né? Então, dos 100% falhados, 17% eram enormes. Né? Mas é que fica claramente, né? Ó, entre os projetos de sucesso, né, 62% eram pequenos e 2 eram grandes. Né? Então, isso aí é uma característica importante para a gente. E aqui, né, a gente olha o tamanho, certo? Olha a complexidade do projeto, tá? A gente acha o tamanho e a complexidade, e aqui a gente acha vou chamar aqui do momento de risco do projeto. Né? Então, olha só, a parte que eu posso fazer tranquilamente, né, a dificuldade, pode ser risco ou dificuldade, né? E aqui já a dificuldade máxima ou o risco máximo. Então aqui a gente tem justificativas aí para os meus comentários. Diminuímos o risco inicial entregando dados no início, né? E aí, depois que a gente tem os dados, por exemplo, no primeiro ciclo, ou em 2, 3 sprints, né? A gente parte para os projetos. Depois que a gente sabe trabalhar com uma fonte, tem estrutura estabelecida, tem meu ETL, coisas assim, aí a gente parte para um projeto multifonte, por exemplo, com dashboard. Né? Um cuidado que a gente deve ter em qualquer projeto, né, é esse projeto não servir para nada, ou seja, ele ficar no vácuo. Né? Então, se você tem poucos usuários, poucas fontes, problemas que só são perguntas que só são feitas uma vez, né, o sistema não serve para o resto da empresa, fica isolado. É possível até que outro data warehouse seja feito em paralelo, né, porque principalmente nas empresas grandes, porque nem todas as iniciativas são conhecidas. Então, tomar bastante cuidado com esse vácuo. Tá? Bom,
É... Desculpa. Desculpe. É um documento inicial de escopo, então ele pode ter algumas partes, né? O nome do projeto, um background para a gente poder entender, né? O escopo e as exclusões do escopo, né? E o escopo o que é? Opa, processo, tópico, dados, e a gente vai ver aqui depois perguntas. Tá? Isso aqui vai ser o nosso requisito. E exclusões do projeto, a gente pode ter coisas que a gente vai tirar daqui, critérios de sucesso, que a gente vai escolher, e riscos e planos de redução de riscos. Né? Isso aqui também, eu não sei se já fizeram uma cadeira de riscos, eu sei que tem uma cadeira de riscos que é dada no BCMT e no curso no BCC. Ok, então essa é a nossa visão do que o Kimball pede, tá? Para a definição. Deixa eu não, eu quero chegar aqui, né? Mostrar esse copyright aqui, né? Mas do que o Kimball pede, né? Pro nosso Data House. E esse levantamento aqui seria o documento final, um documento do escopo, né? Aqui ali no nosso mapa. Vamos lá no 2. Ah, cheguei nele. Nosso mapa vai ser o termo de abertura. Ok? Então vamos parar essa gravação aqui.